Tá. Então, meu nome é Alex Liscano, essa é minha mãe, Olga Lima Birnicott. Eu sou atleta profissional de jiu-jitsu. Treino jiu-jitsu vai fazer, acredito eu, que 10 anos. E treinei judô antes, fiz outras coisas, mas o que eu dei continuidade, o que eu me profissionalizei foi jiu-jitsu. E hoje o jiu-jitsu fez uma mudança muito grande na minha vida. Hoje eu tenho a condição de fazer viagens para os Estados Unidos, competir todas as competições que eu quero. Me gerou uma mudança de vida financeira também. Hoje eu tenho capacidade de conquistar meus sonhos materiais e também ajudar um pouco as pessoas que eu amo do jeito que eu posso. E eu tenho só 22 anos, isso é uma coisa bem recente ainda. Não foi sempre assim. Minha mãe, que está aqui no lado, sempre trabalhou muito para me dar as coisas, sempre lavou casa, foi manicure, é cabeleireira até hoje. Ele me levava junto para limpar a casa dos outros, vendia tricô, crochê, fazia rifa, movia um mundo para que o meu sonho de ser atleta fosse possível. E ela fazia isso no momento onde que a gente tinha outros problemas familiares acontecendo ao mesmo tempo, vários problemas internos. E sempre, tipo, ela nunca fez isso pensando o quanto de retorno financeiro isso poderia me dar um dia. Sempre foi em busca da minha felicidade, da minha realização como pessoa. E só que pra eu chegar onde eu tô hoje, tipo, hoje em dia eu sou 2 vezes campeão mundial, sou campeão pan-americano, conquistei tudo que eu quis até agora, e claro, tem muito mais a conquistar, muito mais metas que vem pela frente, mas agora, no momento, eu já sou bem realizado, e isso tudo veio por causa de algumas, não só decisões minhas, mas decisões que ela teve que tomar para que isso fosse possível. Uma delas foi, eu nunca fui bom na escola, eu sempre tive notas ruins, e os anos que eu passei pelo mínimo ou por ajuda dos professores. Nunca consegui prestar atenção, nunca consegui me dedicar igual eu me dedico pro jiu-jitsu. E isso não é uma qualidade, um defeito, mas é uma realidade minha. E eu nunca consegui ter esse desempenho na escola, e acabava que eu reprovei 2 ou 3 anos, nunca fui um aluno bom. E mesmo com tudo isso, chegou num ponto onde eu recebi uma oportunidade para treinar no treino de competição da minha antiga equipe, e chegou no ponto que ou eu teria que me dedicar 100% ao jiu-jitsu para conquistar os resultados que eu queria, ou ia ter que deixar o jiu-jitsu um pouco de lado e focar na escola. E mesmo contra tudo e contra todos, contra todas as opiniões que minha mãe recebeu na época, ela me apoiou e, certa ou errada, me deixou parar de estudar para focar 100% no jiu-jitsu. E eu acho que isso foi um grande ponto que definiu assim a minha vida e a minha carreira, porque talvez se eu não tivesse deixado o jiu-jitsu, se eu tivesse deixado o jiu-jitsu um pouco de lado naquela época, eu não teria atingido os resultados que eu atingi, e eu não teria a vida que eu tenho hoje. Então, acho que como eu posso falar, o grande responsável, a grande responsável por tudo estar acontecendo foi a minha mãe acreditar em mim e deixar com que eu corresse atrás daquilo que eu acreditava também. Então foi uma troca de confiança. Eu tive que mostrar para minha mãe que eu queria muito aquilo, que eu confiava que aquilo ia dar certo, para que ela confiasse em mim também. E desde que comecei no jiu-jitsu, eu nunca fui de sair pra festa, eu nunca fui de, tipo, um adolescente que queria beber, que queria ficar saindo, pelo contrário. Desde adolescente eu deixei de viver muitos momentos com a minha mãe, com a minha família, de aproveitar, porque eu tava de dieta, porque eu tava focado em lutar algum campeonato, porque eu tava pensando que eu ia competir daqui um mês. Então
desde cedo eu mostrei pra minha mãe o quanto era importante aquilo pra mim. E qual que é o meu ponto com esse vídeo? Meu ponto com esse vídeo é tipo assim, cara, tem muitas mães que às vezes os filhos têm um potencial enorme e elas podam os filhos não por conta de não querer que os filhos cresçam ou não querer que os filhos sejam aquilo que eles buscam, e sim por talvez uma insegurança, um medo de que aquilo não dê certo, e tipo, depois pensa, nossa, devia ter incentivado meu filho a estudar antes de ter ido pro jiu-jitsu, devia ter incentivado meu filho a trabalhar, a fazer outra coisa, ou às vezes até por conta da opinião das pessoas que estão em volta, entendeu? Porque isso às vezes é muito levado em consideração. Então, meu ponto com esse vídeo é fazer as mães entender que, claro, se teu filho é uma pessoa dedicada, que ele mostra que ele quer muito, que não é só aquela pessoa que fala, mas que mostra com atitudes que quer fazer aquilo, que ele merece o teu apoio, que ele merece, claro, eu não incentivo ninguém a sair da escola, mas vai ter um ponto que vai ter que ser decidido isso, entendeu? E às vezes não, às vezes esse ponto nem é na escola, às vezes esse ponto vai ser na faculdade, ou na hora de entrar para uma faculdade, ou na hora de, entendeu? Isso vai ter que ser decidido em algum momento, e teu filho vai precisar do teu apoio. Então, tipo, é mais esse ponto. E o que tu quer falar? O que eu tenho pra falar para uma mãe, o que eu diria para uma mãe? Primeiro de tudo, que a gente tem que acreditar no filho da gente. É como o Alex falou, a gente tem que observar. O Alex fez dieta, o Alex era focado, o Alex deixava de comer uma coisa legal. Às vezes a gente ia pra praia, tava todo mundo comendo coisa boa e ele com a marmita, a gente levava... Eu sempre fui parceira, eu levava a balança, eu levava a comida que ele tinha que comer. Na época da escola... O que eu vi? Que o Alex realmente, ele não gostava de estudar. E eu pensei, ele é jovem, então ele vai fazer o supletivo para terminar essa fase, pelo menos, e poder se dedicar ao jiu-jitsu, porque caso ele resolva que não é isso que ele quer fazer, ele tem tempo de voltar a estudar, porque ele tinha 16 anos. 16 anos. Então, o que acontece? O que eu digo sempre? Eu incentivei, eu não medi esforço nenhum. Eu fiz rifa, a gente fez camiseta, a gente teve apoio de vários amigos, várias clientes minhas me pagaram 1 ano de progressivo adiantado. Eu surtei, eu enlouqueci, eu chorei. Eu tinha crise de pânico de deixar ele morar longe de mim e tudo mais, né? Então, a gente cresceu muito junto. O que eu diria para uma mãe? Seja um ninho e não uma âncora. Não impede teu filho de ir. Dói e eu me emociono porque... é difícil, eu fiquei 20 meses sem ver ele pessoalmente agora. Mas eu nunca deixei de acreditar nele. Eu acho que teve vezes que nem ele acreditou nele. E eu disse pra ele, não deixa ninguém passar por cima de ti. Não deixa ninguém entranhar em ti dizendo que tu é menos ou que tu não pode. Eu sempre tive uma coisa comigo, até quando eu faço artesanato. Se alguém faz, eu também faço. E isso ele aprendeu bastante comigo. Porque se alguém faz, ele também pode fazer. Ele também pode ser melhor. Ele também pode se superar. Para ele não se limitar. Eu não vou ser o limitador dele. E eu não quero que ele seja também. E eu quero que ele sempre pense que hoje o mundo é dele. Ele tem condições de muito além do que ele já foi. Ele recém tem 22 anos. Né? Ele tem muita medalha, muito título, muita coisa boa para acontecer. Tem coisa ruim? Tem. Mas a gente tem que estar sempre... Ele teve vezes que ele quis voltar. Numa outra vez que ele foi. E eu disse pra ele, meu filho, tá ruim aqui, aqui tá pior. Eu não queria escolher por ele. Eu queria que ele soubesse, como ele vai saber a vida inteira, enquanto eu respirar, que ele tem alguém aqui por ele. A hora que ele quiser ir, eu vou ficar aqui esperando. Quando ele quiser voltar, eu vou estar aqui com ele. E vai ser sempre assim, enquanto eu existir, não desista dos seus filhos, das suas filhas. Não ache... que porque é uma menina ela não pode praticar esse esporte, ela pode. Nada impede, o mundo é para todo mundo, o esporte está aí para todo mundo. Só tem que analisar se aquilo ali é o que realmente, se o teu filho é um atleta ou ele quer praticar o esporte. Essa é a diferença. O Alex sempre quis ser um atleta. Ele queria viver disso. Quando eu percebi que ele queria viver para o jiu-jitsu e viver do jiu-jitsu, eu disse, bom, então agora mesmo que todo mundo diga para mim, não deixa, eu vou deixar. Pode, mãe. Posso, mas a gente não tem dinheiro, mas a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. E a gente sempre deu. E hoje eu sei que ele tá recém na metade da escada dele. E essa escada já é maravilhosa. Imagina quando ele chegar lá no topo e eu puder bater palma pro meu filho.
né? Saber que ele conquistou, que eu ajudei, mas o mérito é dele. Eu fiz, um dia ele disse assim quando ele recebeu o diploma de faixa preta, ele me mandou, olha, velha, o diploma que tu tanto queria da faculdade. E aí eu perguntei pra ele, ele disse, que lindo, meu amor, tô muito feliz, obrigado. E eu, mas tu tá feliz? E ele, eu sempre tive. E é isso que importa. Não desistir dos filhos, acreditar no sonho dele. O jiu-jitsu é uma coisa maravilhosa. Mesmo que o mundo lá fora diga o contrário, pode ter certeza. Pessoas ruins tem em qualquer lugar. Tem no médico, tem no meu ramo, que é o cabeleireiro, tem na enfermeira, tem na igreja, tem em qualquer lugar. Ele vai ter que aprender a peneirar e ficar com uma coisa boa. E eu acho que isso ele faz bem. Eu tenho um orgulho que não cabe no peito dele, ele sabe disso. Eu tenho tatuado no meu corpo, inclusive. Então ama teu filho, acredita nele, luta com ele. E seja sempre um ninho, nunca impede ele de ir. Deixa aí, eles voltam. E aquilo também tem que saber filtrar até você mesmo, que tipo, não falam pra minha mãe que quero ser atleta, mas minhas atitudes não coincidem com isso. Tipo, eu quero ser atleta, mas quero sair pra festa, quero ser atleta, mas quero beber. O Alex não ia pra balada, o Alex não bebia, o Alex não fumava. Raras vezes eu deixei, tipo, eu posso ir no aniversário? Pode, mas tem hora pra voltar. Eu sempre fui um sargento. Então acho que é muito importante não mentir também para si mesmo, porque hoje em dia eu vejo muita gente que, não, eu sou atleta porque é muito legal o status social de ser atleta, mas não tem as atitudes que um atleta tem que ter. Então não minta para você mesmo, que às vezes tu tá desperdiçando não só o seu tempo, mas o tempo das pessoas que você ama, entende? Então, tipo, isso é muito importante, essa identificação também, eu saber se é realmente o que eu quero para minha vida. E uma coisa que eu sempre disse para minha mãe também, que às vezes muitos dos pais eles falam, mas tem que ter um plano B, tem que fazer uma faculdade para ter um plano B. Os pais não estão errados, eles estão sempre tentando proteger a gente e aquilo que eles julgam o melhor pra gente. Mas uma coisa que eu sempre expliquei pra minha mãe, que meu plano B sempre foi dentro do jiu-jitsu. Eu tinha muito bem a consciência que hoje, graças a Deus, eu sou um atleta de sucesso, me considero um atleta de sucesso, mas eu tinha a consciência de que se eu não fosse um atleta de sucesso, eu seria um professor de jiu-jitsu de sucesso. Se eu não conseguisse ser um professor de sucesso, eu administraria uma academia de sucesso. Então, todos os meus planos A, B e C, todos foram dentro do jiu-jitsu porque é o que eu amo. E isso aí tu pode usar como... se você for atleta de judô, se você for atleta de MMA, qualquer outra coisa, você não tem que se limitar o meu plano A ser só... Porque vamos dizer assim, é um ciclo normal da vida de um atleta. Eu vou conseguir ser atleta por mais 10, 12 anos, entende? Então, tipo, daqui 10, 12 anos eu tenho que ter na minha cabeça que eu vou ter que começar a pensar em abrir minha academia, eu vou ter que começar a pensar em administrar... E acho que tudo é coisas que são um processo na vida. Mas eu acho que o meu intuito com esse vídeo foi bem concluído. Eu acho que é um bom vídeo para você mostrar para sua mãe, para ela entender também. E aquilo, seja claro com seus pais, seja transparente, mostre que é aquilo que você quer. Antes de tudo, seja sincero e verdadeiro consigo mesmo, porque às vezes a gente acha que a gente quer uma coisa e a gente não quer. Muitas vezes durante o processo eu falando pra minha mãe, nossa, mãe, eu acho que eu vou desistir porque eu acho que não é pra mim. Eu tive anos que 3 anos da minha vida que eu só perdi praticamente, para daí eu começar a ganhar de novo. Então isso também é muito importante, porque talvez se eu não tivesse a minha mãe me apoiando do meu lado, me dando suporte, me incentivando, nos momentos que eu dizia que ia desistir, ela dizendo que eu não ia, que agora eu já tinha chegado até lá, não podia desistir. Talvez se eu não tivesse esse suporte, talvez eu teria parado e eu não teria conquistado tudo que eu conquistei até hoje. Então eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo que é muito amplo, tu pode viver muito bem com jiu-jitsu, tu pode ser uma pessoa de sucesso, pode adquirir coisas pessoais e materiais com jiu-jitsu ou com a arte marcial. Então eu acho que é aquilo, velho, acreditar no seu sonho, acreditar no que você quer, e se você conseguir mostrar para as pessoas que você ama que é aquilo que você quer, com certeza você vai ter apoio.
Quer falar mais alguma coisa? É só isso, não desistir, não ser uma âncora na vida do filho, ver se teu filho realmente está apto para abrir mão das coisas, abrir mão da comida boa, do sorvete no verão, do crepe na beira da praia, de beber, porque isso é bem normal, ninguém é alcoólatra porque toma uma cervejinha, mas o meu, graças a Deus, não toma. O Alex abriu mão de tudo da vida social, da namoradinha, do não sei o quê, em função do jiu-jitsu. Então, se o teu filho ou a tua filha está apta a fazer isso, não desiste dele, não deixa ele desistir também, porque problema todo mundo tem em toda a área. Seja um ninho, não uma âncora. Então, essa foi um pouquinho da minha perspectiva como filho e atleta. E a minha como mãe é essa aí. Dói todo dia, mas vale a pena. E é isso. Te amo. Também te amo. Orgulho. Minha razão pra tudo. Obrigado.